Boa noite, pessoal. Professor Daniel Bandeira. Vamos hoje conversarmos um pouco mais sobre essa história de mentoria. Por que eu devo pegar e fazer uma mentoria? Por que eu devo ter um mentor? Por que eu devo ter alguém que possa me ajudar a caminhar, a sair de uma situação e chegar ao ponto realmente que é necessário? Qual é a finalidade do mentor? Deixa eu contar para vocês mais uma das histórias que eu gosto de contar. Conta-se a história de um sábio, uma pessoa que tinha muito conhecimento, que tinha passado por muitas coisas durante sua vida. E este sábio, ele tinha um jovem, tinha um pupilo, tinha um aluno que andava com ele pelos locais. Bem, essa história nos leva a entendermos um pouco mais a necessidade de um mentor, a necessidade da mentoria. Conta-se que esse sábio andava pelas estradas, ensinando aquele seu jovem discípulo. Em um determinado momento, ele chegou em uma fazenda. E do lado de fora, antes de entrarem naquela fazenda, eles viram que era uma terra muito grande. Existia uma terra gigantesca ali. Mas eles também notaram que naquele local imperava a pobreza. Aquele local imperava a escassez. Por mais que existissem muitas terras, a escassez imperava naquele local. E eles, ao entrarem, chegaram próximo a uma grande casa, a casa principal da fazenda. Mas naquela casa, o que eles puderam ver também foi escassez, foi pobreza. E eles viram um senhor se balançando numa cadeira, e ao chegar ali, puxaram um assunto, começaram a conversar, e aquele sábio virou-se para aquele senhor e disse: por favor, responda-me uma pergunta. Eu vejo que vocês têm muitas terras, que há muito lugar aqui para se plantar, para se fazer coisas, mas eu não vejo plantações, eu não vejo animais. De que vocês vivem? Aquele senhor disse: eu vou lhe contar. Nós temos uma vaquinha. Esta vaquinha, ela produz leite. Do leite, nós então, parte dele, nós fazemos manteiga, outra parte fazemos coalhada, vendemos uma parte na cidade e a outra parte nós consumimos. E assim nós vamos vivendo. Muito bem, aquele homem se despediu, o sábio se despediu, e junto com o seu pupilo, junto com o seu aluno, continuaram a estrada fora. Lá na frente, eles viram uma vaquinha, perto de um precipício, perto de um local onde ela poderia cair. E quem a vaquinha era aquela? A mesma vaquinha que aquele homem disse que era a fonte de sobrevivência deles. O sábio, para espanto por completo do seu pupilo, para espanto por completo do seu aluno, disse: pegue esta vaquinha e empurre despenhadeiro abaixo. Aquele jovem ficou estarrecido, ficou de uma forma como um homem tão bom, um homem tão sábio como seu mestre, estava mandando ele pegar e jogar à morte a única fonte de renda daquela família. Mas ele foi e obedeceu. Jogou despenhadeiro abaixo aquela vaquinha e continuaram seguindo na sua estrada. Os anos se passaram, mas aquela imagem, aquele fato nunca saiu da cabeça daquele jovem. E quando ele já, uma pessoa adulta, crescida, os anos já terem sido já longos se passaram, ele resolveu tirar aquela história limpo e retornou àquela região em busca daquela fazenda. E para sua surpresa, quando chegou naquela fazenda, ele viu aquelas terras, mas agora terras produtivas, com muitas plantações e outro lado com muitos animais. Ele logo imaginou: devem ter vendido e as pessoas que compraram devem ter transformado nisso que eu estou vendo. E ele entrou naquela fazenda. E a casa principal da fazenda agora era uma linda casa de vários andares, uma casa bem feita, bonita, com tudo que havia de melhor. E novamente ele notou que existia alguém na varanda se balançando numa cadeira. Ele chegou até aquela pessoa, se apresentou e disse: olha, alguns anos atrás nós estivemos aqui. E aqui não era desta forma. A família que aqui morava, eles venderam para vocês, eles foram embora. Vocês têm notícia dele?
Aquele senhor disse: não, somos nós mesmos. Eu lembro que você esteve aqui com outra pessoa, com o senhor. Nós somos aquela família. Aquele jovem ficou sem entender o que tinha acontecido. E então aquele senhor contou a história. Ele disse: logo depois que vocês saíram daqui, aconteceu uma tragédia. A nossa vaquinha caiu no despenhadeiro. E a nossa única fonte de sobrevivência agora tinha morrido. No primeiro momento ficamos desesperados porque não sabíamos o que fazer. Lamento, tristeza era a única coisa que existia em nossas vidas, porque aquela era a nossa fonte de sobrevivência. Porém, quando vimos que já não tínhamos mais nossa vaquinha, que precisávamos sobreviver, então nós olhamos e vimos outras formas de sobrevivência. Nós começamos a cultivar a terra, nós começamos a arar a terra, nós começamos a trabalhar a terra e plantamos, e a terra produziu muitos frutos, e parte desses frutos nós vendemos e compramos animais e dividimos a fazenda em duas partes, e toda essa bonança que você vê hoje é fruto deste trabalho. Pare um pouco agora e pense: eu preciso de um mentor. Eu preciso de alguém que diga alguma coisa que muitas vezes é contrário ao que eu penso, é diferente do que eu penso, mas que tem que ser feito. Alguém que muitas vezes pode ser irritante, pode ser decepcionante no primeiro momento, mas que detém um conhecimento necessário. Todos nós temos uma vaquinha. Pasmem vocês, alguns têm uma vaquinha num relacionamento. Um relacionamento que vão empurrando sem trazer resultados. Outros numa amizade que não traz resultados, que não é boa, que entristece. Outras têm sua vaquinha no seu ministério. Um ministério que não está funcionando, um ministério que não está produzindo, um ministério que não está crescendo. E eles continuam ali fazendo a mesma coisa da mesma maneira. E aí por diante as vaquinhas vão se proliferando pela vida fora. Será se não é hora de pararmos um pouco e descobrirmos qual a vaquinha que está sendo a nossa única fonte de sobrevivência? Será se não é hora nesta mentoria de pararmos um pouco e dizermos: existem outros meios, existem outras maneiras, existem outras formas, existe como melhorar, como aprimorar, como crescer. Mas entenda, quando estamos dentro de um problema, quando estamos dentro de algo que é muito difícil, muitas vezes não conseguimos enxergar caminhos diferentes. A mentoria, o mentor, ele vem como aquela pessoa que vai te trazer uma visão de fora para dentro, que vai contrariar muitas vezes o teu querer, o teu pensamento e a tua vontade, mas que o resultado de tudo isso pode ser a fartura, bonança, pode ser o momento em que a escassez ministerial, a escassez emocional, a escassez profissional abandone, deixe a tua vida. Bem, nós estamos falando de mentoria, nós estamos falando daquilo que precisa ser feito se você quer os resultados diferentes. Pensa um pouco nisso, analise um pouco isso. Quem sabe, nesta mentoria, não vamos encontrar esta vaquinha, que pode, de repente, não indica que deve, ser jogada despenhadeira abaixo.